Caros amigos, vocês já devem ter visto muitos vídeos no YouTube ultimamente que prometem que um copo de água salgada todas as manhãs fará com que a gordura da barriga desapareça e o açúcar no sangue seja controlado, não é mesmo? Será que alguém aqui já tentou beber essa água salgada, pensando em experimentar? Mas a questão é que é exatamente aqui que o problema começa. Vocês sabiam que, se for consumida de forma errada, durante as últimas décadas, enquanto pesquisava sobre saúde e hábitos de vida, observei pessoas que melhoraram ao beber a mesma água salgada. E também vi casos em que houve grandes problemas. Embora fosse a mesma água salgada, algumas pessoas relataram que seus vasos sanguíneos se revitalizaram e seus intestinos ficaram mais confortáveis, enquanto outras, ao contrário, perderam a saúde. O que será que faz a diferença? Vocês precisam ouvir este vídeo até o fim hoje, porque vou lhes contar sobre a proporção áurea que divide o momento em que a água salgada se torna um remédio e o momento em que se torna um veneno. Além de desmistificar algumas crenças erradas que jamais devem ser seguidas. Também inclui métodos que ajudam as articulações e a pele. Se vocês pararem de ouvir depois da primeira parte, isso pode ser perigoso. É essencial que vocês fiquem comigo até o final. Há uma frase que sempre enfatizo. Até mesmo um copo de água tem seu método. Mesmo sendo a mesma água salgada, os resultados são completamente diferentes, dependendo de como ela é consumida. Na verdade, conheci um idoso que, ao beber água salgada concentrada todas as manhãs, teve um aumento repentino na pressão arterial e precisou ir à sala de emergência. Ele tinha cerca de 70 anos e já tinha a pressão arterial um pouco alta. No entanto, como ouviu no YouTube que a água salgada era boa, ele começou a beber uma colher de sal em um copo de água todas as manhãs. No começo, ele se sentiu bem, o estômago ficou mais confortável e a constipação parecia melhorar um pouco. Mas depois de cerca de uma semana, ele começou a reclamar de dor de cabeça e tontura. Ao medir a pressão arterial, que geralmente era 140, ela havia subido para 180. Eventualmente, ele descobriu que a causa era a água salgada, somente depois de ir à sala de emergência e fazer exames. Por outro lado, também há pessoas que consumiram água salgada consistentemente, seguindo a proporção áurea. Uma senhora de 60 e poucos anos sofria muito com constipação severa e inchaço abdominal todas as manhãs. Ela consumiu consistentemente 1,5 grama de sal em 200 mililitros de água, na proporção exata, por 3 meses. Ela relatou que seus intestinos ficaram mais confortáveis, seus vasos sanguíneos mais flexíveis e sua pressão arterial se estabilizou. A diferença estava no método. Assim, a água salgada pode ser tanto um remédio quanto um veneno. Agora vai começar a parte que mais interessa. Sempre prejudicial. Não é. Se o método for seguido corretamente, a água salgada matinal pode ser definitivamente útil. No entanto, se for consumida de forma errada, é realmente perigosa. De acordo com dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Hipertensão em 2023, se a ingestão diária de sódio exceder 2.000 miligramas, ou seja, 5 gramas de sal, o risco de desenvolver hipertensão aumenta em mais de 40%. 1 grama de sal contém aproximadamente 400 miligramas de sódio. Então, beber água salgada concentrada por si só excede em muito a dose diária recomendada. Especialmente em pessoas mais velhas, os vasos sanguíneos costumam estar mais estreitos. Se uma grande quantidade de sódio entrar no corpo quando os vasos sanguíneos estão estreitos, a pressão dentro dos vasos aumenta, fazendo com que a pressão arterial dispare. Em termos simples, é o mesmo princípio de quando a pressão aumenta se a água é ligada com força em um cano estreito. E o que acontece com o coração? O coração é o órgão que bombeia o sangue para todo o corpo. Se a pressão dentro dos vasos sanguíneos aumenta, o coração precisa fazer mais força, o que sobrecarrega o coração. É por isso que, se a água salgada for consumida de forma errada, o coração pode ficar cansado e enfraquecido. Outra coisa a ter cuidado são os rins. Os rins atuam como um filtro, removendo o sódio do corpo. No entanto, à medida que envelhecemos, a função renal diminui. As estatísticas da Sociedade Brasileira de Nefrologia mostram que 1 em cada 4 pessoas com mais de 70 anos, aproximadamente 21,6%, está nos estágios iniciais da doença renal crônica. Se uma grande quantidade de água salgada for consumida, quando a função renal está diminuída,
O sódio não pode ser excretado e se acumula no corpo. Isso pode causar inchaço nas mãos e pés, aumento da pressão arterial e, em casos graves, mal-estar geral. Portanto, a água salgada nunca deve ser consumida de qualquer maneira. Agora vou lhes dar o método correto. O que mais lhes interessa é a gordura da barriga e o açúcar no sangue. Beber água salgada de concentração adequada com o estômago vazio pela manhã estimula o trato gastrointestinal, ativando o movimento intestinal. Isso reduz a constipação e remove resíduos desnecessários, diminuindo o inchaço abdominal, o que ajuda no controle da gordura da barriga. Além disso, a água salgada retarda a velocidade com que os carboidratos se transformam em açúcar no sangue. Ela tem o efeito de controlar o aumento repentino do açúcar no sangue até certo ponto. Portanto, não é errado dizer que ajuda tanto no controle de peso quanto no controle do açúcar no sangue. No entanto, há uma condição: a concentração e a quantidade devem ser rigorosamente seguidas. Então, quanto sal deve ser adicionado? Vou lhes dizer a quantidade exata aqui: 1,5 grama de sal em 200 mililitros de água. Esta é a proporção áurea. Quanto é 1,5 grama? É cerca de 1/3 de uma colher de chá rasa. Se for mais salgado do que isso, a pressão arterial aumentará e o corpo será sobrecarregado. O tipo de sal também é importante. O sal refinado comum, ou seja, o sal processado, contém apenas sódio, o que sobrecarrega o corpo. Por outro lado, usar uma pequena quantidade de sal marinho rico em minerais, como magnésio e potássio, ajuda a fortalecer os ossos e os músculos. Em termos simples, o sal que contém apenas sódio pode ser um veneno, mas o sal que contém minerais pode ser um remédio. Então, qual sal deve ser evitado? Sais processados com corantes ou aromatizantes adicionados e sais excessivamente finos não são bons. Recomenda-se evitar o sal refinado barato, se possível. Como a água salgada ajuda na saúde vascular? Depois de perder água e eletrólitos durante a noite, quando a água salgada de concentração adequada é ingerida, ir ao banheiro de manhã e se sentir aliviado faz com que o dia seja muito mais leve. No entanto, algumas pessoas pensam que beber mais água é melhor e consomem 500 mililitros ou 1 litro de uma vez. Isso, na verdade, causa problemas. A quantidade adequada é um copo de água, ou seja, 200 mililitros. Exceder essa quantidade pode desequilibrar os eletrólitos, causando dores de cabeça ou inchaço. Então, para quem essa água salgada matinal é especialmente boa, é especialmente útil para pessoas que sofrem de constipação todas as manhãs e para aquelas que sentem muito cansaço após as refeições, devido às flutuações do açúcar no sangue. Também é bom para pessoas que suam muito e têm deficiência de eletrólitos. No entanto, aqueles que precisam tomar medicamentos pela manhã devem ter cuidado. É melhor beber a água salgada 20 a 30 minutos antes de tomar o medicamento e esperar um pouco antes de tomá-lo. Como a água salgada estimula o trato gastrointestinal, tomá-la junto com o medicamento pode afetar a absorção. Em resumo, um copo de água salgada com sal marinho de concentração adequada, com o estômago vazio, ajuda na saúde vascular, na saúde intestinal e no controle do açúcar. Este é o ponto-chave. Caros amigos, há algo que vocês não devem perder aqui. A água salgada pode rapidamente se transformar de remédio em veneno, mesmo com uma pequena mudança na concentração e no momento. Agora vocês sabem por que isso acontece, certo? Mas ainda não acabou. O que é realmente importante é como usá-la na vida diária. Apenas um copo com o estômago vazio pela manhã não é suficiente. Para obter resultados reais, ela deve ser usada no almoço, no jantar e até mesmo para o cuidado da pele. Em breve, vou lhes dar a rotina de uso específica. Se vocês perderem isso, estarão jogando fora metade do vídeo de hoje. Caros amigos, a água salgada não se limita apenas a ser bebida. Ela pode ser usada de várias maneiras na vida diária. Primeiro, um copo de água salgada pela manhã. Um copo de água salgada preparado na proporção áurea pela manhã é realmente muito útil. Ela repõe a água e os eletrólitos perdidos durante a noite e ajuda a aliviar a constipação, pois o intestino se move suavemente. Já expliquei o método detalhado anteriormente, então vamos para o segundo ponto. Segundo, o gargarejo no almoço. Se sua boca estiver com um gosto ruim por volta do almoço, tente gargarejar com água salgada. A proporção é de 1 grama de sal em 200 mililitros de água morna. Muitos de vocês devem estar confusos aqui, certo? Quanto é 1 grama? A maneira mais fácil de medir é cerca de 1/4 de uma colher de chá rasa. É muito pouco.
Se você não tiver uma colher pequena, pode pensar em uma quantidade que você pegaria com os dedos 2 ou 3 vezes. Lembre-se de que a sensação deve ser de uma solução diluída, pois o peso pode variar dependendo do tamanho do grão de sal. Ao medir, use uma colher de chá pequena, se possível. É difícil medir pequenas quantidades com uma colher de sopa. Se você precisar usar uma colher de sopa, use apenas a ponta, como se fossem apenas alguns grãos de sal. Para uso na boca, é bom usar sal finamente moído e sem impurezas. Sal marinho ou sal do Himalaia sem aditivos são suficientes. Por outro lado, evite sais temperados ou sais com corantes ou aromatizantes adicionados. Sais muito grossos podem não dissolver bem e causar irritação, então recomendo grãos finos se possível. O ponto-chave é que ele se dissolve bem e causa pouca irritação. Faça o gargarejo 1 a 2 vezes ao dia por cerca de 30 segundos de cada vez. Nunca engula e certifique-se de cuspir depois de enxaguar a boca. Após o gargarejo, enxaguar a boca novamente com água limpa deixará sua boca mais confortável. Há também pessoas que devem ter cuidado. Se você tiver feridas ou úlceras na boca, ou se suas gengivas estiverem muito inchadas e sangrando, dilua mais ou pare de usar. Se você tiver boca seca severa, diminua a concentração de sal ou reduza a frequência do gargarejo. Pessoas com hipertensão ou doenças renais que precisam restringir o sal geralmente ficam bem se cuspir o líquido do gargarejo, mas é importante não engolir. Após procedimentos odontológicos, as instruções do profissional de saúde são a prioridade máxima. O momento e a concentração do gargarejo podem variar dependendo do tipo de procedimento. Por fim, enfatizo mais uma vez: dilua por pouco tempo e cuspa. Se você seguir apenas essas 3 coisas, o gargarejo com água salgada se tornará um hábito auxiliar seguro que refresca a boca e ajuda no cuidado das gengivas. Terceiros, o escalda-pés noturno. À noite, recomendo mergulhar os pés em água salgada morna. Isso relaxa os pés cansados do dia, melhora a circulação sanguínea e ajuda muito no sono. O método é simples. A água deve estar entre 38 e 40 graus, uma temperatura que você sinta quente e confortável ao colocar a mão. Adicione 2 colheres de sal, sendo que aqui 2 colheres se referem a colheres de sopa, ou seja, cerca de 20 gramas. Não são 2 colheres de chá pequenas, mas sim 2 colheres rasas do tipo que usamos para comer. E a outra pergunta frequente: tá tudo bem se eu mergulhar até os tornozelos? Devo mergulhar até as coxas? Não há necessidade de mergulhar até as coxas. Na verdade, isso pode sobrecarregar o coração. Mergulhar apenas até os tornozelos pode ter um efeito um pouco mais fraco, mas mergulhar até logo abaixo dos joelhos é suficiente para a circulação sanguínea e o relaxamento. Ou seja, o ideal é que a água chegue até o meio da panturrilha. Em resumo, a temperatura da água deve ser morna, entre 38 e 40 graus. O sal deve ser de 2 colheres de sopa, cerca de 20 gramas, e o nível da água deve ser um pouco acima dos tornozelos, até o meio da panturrilha, logo abaixo dos joelhos, para ser mais eficaz e seguro. Por último, a água salgada também ajuda no cuidado da pele. Caros amigos, à medida que envelhecemos, a pele não é mais a mesma, não é? Ao olhar no espelho, a pele parece opaca, as rugas finas aumentam e pequenas feridas demoram a cicatrizar. Além disso, a diminuição das glândulas sudoríparas e sebáceas leva a pele seca, o que pode facilmente causar coceira e vermelhidão. Nesses casos, a água salgada pode ser útil. Os minerais presentes no sal acalmam suavemente a pele e impedem a proliferação de bactérias. É especialmente bom para pessoas que têm problemas de pele frequentes. Idosos com irritação severa após o barbear e aqueles que sofrem de brotoejas ou coceira. O método é simples. Dissolva 1 grama de sal em 500 ml de água bem diluído e lave o rosto apenas 2 ou 3 vezes por semana. Se for muito concentrado, a pele pode ficar repuxada, então certifique-se de diluir bem. E após a lavagem, você deve enxaguar o rosto novamente com água limpa. Se não enxaguar, o sal pode permanecer na pele, causando ressecamento e agravando a coceira. No entanto, há pessoas que devem ter cuidado. Para aqueles com pele muito seca ou com doenças crônicas como dermatite atópica ou outras dermatites, a água salgada pode ser irritante. Essas pessoas devem evitar o uso ou testar uma pequena quantidade bem diluída. É mais seguro usar sal sem impurezas, como sal do Himalaia.
Nunca use sal temperado ou sal com fragrâncias. Em resumo, a lavagem com água salgada pode ajudar a aliviar o ressecamento, a coceira, a inflamação e os problemas de pele que os idosos frequentemente experimentam. Mas é preciso ter cuidado com a pele seca ou sensível. E lembre-se de diluir bem, usar por pouco tempo e enxaguar completamente. Se você seguir apenas essas 3 coisas, estará seguro. Caros amigos, se vocês pensaram que a água salgada era apenas para beber, estavam muito enganados. Se vocês a usarem para gargarejo, escalda-pés e lavagem facial, um copo de água se tornará uma ferramenta que revitaliza seus vasos sanguíneos, articulações e pele. Agora, resta saber quem deve usá-la e quem deve evitá-la. Vou lhes dizer isso agora. No entanto, há algo que precisa ser enfatizado aqui. A água salgada não é boa para todos. Primeiro, pessoas com pressão arterial já alta. Se a pressão arterial estiver sempre acima de 150, beber água salgada com o estômago vazio pela manhã, mesmo em pequenas quantidades, pode fazer com que a pressão arterial suba ainda mais. Algumas pessoas podem pensar que está tudo bem porque estão tomando medicamentos, mas não está. Um relatório da Sociedade Americana de Hipertensão de 2022 afirma que, se pacientes hipertensos aumentarem a ingestão de sódio em apenas 500 mg por dia, a pressão arterial aumenta em média de 5 a 10. Este é um valor que pode anular completamente o efeito do medicamento. Segundo, pessoas com coração fraco. O coração é o órgão que bombeia o sangue para todo o corpo. Se a força de bombeamento do coração for fraca e a água salgada for ingerida, o volume de água no corpo aumenta, sobrecarregando ainda mais o coração. Isso pode causar falta de ar e inchaço nos pés. Pessoas diagnosticadas com insuficiência cardíaca devem evitá-la absolutamente. Terceiro, pessoas com problemas renais. Os rins atuam como um filtro, removendo o sódio do corpo. No entanto, se a função renal estiver diminuída e a água salgada for ingerida, o sódio não pode ser excretado e se acumula no corpo. Isso pode causar inchaço nas mãos e pés, aumento da pressão arterial e, em casos graves, mal-estar geral. Na verdade, o número de pacientes com doença renal crônica está aumentando. Muitas pessoas têm os rins enfraquecidos sem saber. Portanto, essas pessoas não devem seguir cegamente o que os outros dizem que é bom, mas devem consultar o especialista. Não importa como se estiver no sério seu corpo pode se tornar neném. Lembre-se de que a saúde só é realmente benéfica se for adequada ao seu corpo. Agora vou resumir brevemente o que foi dito hoje. Comece o dia com um copo de água salgada na proporção áurea pela manhã. 200 ml de água com 1,5 grama de sal. Adicione apenas cerca de 1/3 de uma colher de chá rasa. Isso repõe a água que faltou durante a noite e ajuda na constipação, pois o intestino se move. Em 200 ml de água morna, adicione apenas cerca de 1 grama de sal, o equivalente a 2 ou 3 pitadas com os dedos. Gargareje por 30 segundos e certifique-se de cuspir. Sua boca ficará fresca e suas gengivas muito mais confortáveis. À noite, mergulhar os pés em água salgada morna alivia o cansaço do dia e melhora a circulação sanguínea. Em água a 38 a 40 graus, adicione 2 colheres de sopa, cerca de 20 gramas, e mergulhe e aprenda até o meio de pentarrulha. Você também poderá dormir mais profundamente. E se você tem pele sensível ou feira frequente, tente lavar o rosto com água salgada bem diluída. Adicione apenas 1 grama de sal em 500 ml de água e faça isso apenas 2 ou 3 vezes por semana, e sua pele pode ficar muito mais confortável. Após a lavagem, certifique-se de enxaguar novamente com água limpa. No entanto, há algo que você deve sempre lembrar. Para pessoas com pressão arterial alta, coração fraco e problemas renais, esse hábito de água salgada pode ser prejudicial. Não importa quão bom seja o método, ele só se torna um hábito de saúde real se for adequado ao seu corpo. Este ponto deve ser sempre lembrado. Caros amigos, o que vocês acharam da história da água salgada matinal que ouviram hoje? É a mesma água, mas se for consumida de forma errada, torna-se um veneno, e se for consumida corretamente, torna-se o melhor remédio. Mesmo seguindo apenas o método, seus vasos sanguíneos podem se revitalizar e seu corpo pode se sentir muito mais leve. Há algo que vocês definitivamente querem colocar em prática do que foi dito hoje? Por favor, deixem um breve comentário como uma promessa. Este pequeno comentário é pequeno incômodo para vocês e uma grande força para mim,
No próximo vídeo, vou lhes contar sobre hábitos de vida que podem cuidar da saúde vascular e intestinal ao mesmo tempo, além da água salgada. Vocês provavelmente ficarão surpresos com o quão úteis eles são. Caros amigos, nunca é tarde para começar a cuidar da saúde. Um pequeno hábito pode mudar sua saúde para a vida toda e tornar sua vida muito mais confortável. Muito obrigado por estarem comigo até o fim hoje. Desejo sinceramente a vós muitos anos de saúde e bem-estar.